Olá, pessoal, dando continuidade ao nosso assunto, estávamos falando aí sobre os fenômenos cadavéricos abióticos, né? Vimos aí os imediatos e os consecutivos. Dando continuidade, falaremos agora sobre os fenômenos cadavéricos transformativos, que são aqueles que modificam o aspecto morfológico do cadáver, a aparência do cadáver. Esses fenômenos cadavéricos transformativos, eles podem ser classificados em fenômenos destrutivos ou fenômenos conservadores. Os fenômenos destrutivos, eles vão promover a destruição tecidual e vão levar, pouco a pouco, à deformação da aparência, tornando o corpo irreconhecível. Já os fenômenos cadavéricos transformativos dos tipos conservadores são aqueles que vão atuar na promoção da conservação ou da preservação dos tecidos, levando à manutenção aproximada da aparência corpórea. Então, ao contrário dos destrutivos, os fenômenos conservadores eles vão conservar, proteger a aparência do cadáver. Dentre os fenômenos cadavéricos transformativos destrutivos, nós temos a autólise, que acontece a nível celular, que seria a destruição das células, a maceração, que seria, no caso, o arrancamento da epiderme, e a putrefação, que são os fenômenos aí, né, de decomposição que nós conhecemos. Sobre os fenômenos cadavéricos transformativos do tipo conservador, nós temos a saponificação, a mumificação, o congelamento ou criogenia ou congelação, a petrificação ou calcificação e a coreificação ou courificação. Começando, pessoal, a falar sobre os fenômenos cadavéricos transformativos destrutivos, a gente fala sobre a autólise. A gente retoma, pessoal, alguns conhecimentos lá da biologia, do ensino médio, tá? Para falar a respeito aí das células, da citologia. A autólise, pessoal, basicamente é um processo autodestrutivo das nossas células que acontece em decorrência do aumento da permeabilidade das membranas plasmáticas, né, que é um envoltório celular, que vai possibilitar, promover a liberação de enzimas proteolíticas, né, enzimas que destroem proteínas, contidas dentro das organelas chamadas de lisossomos. Né? Os lisossomos, pessoal, são organelas que ficam dentro das células que carregam enzimas digestivas que auxiliam a digestão intracelular. Mas quando essas enzimas elas são liberadas dentro do próprio conteúdo celular, é um sinal que a célula recebe de que ela deve se autodestruir. E se as células do corpo elas acabam se autodestruindo, os nossos tecidos eles são formados por um conjunto de células. Os nossos órgãos são formados por conjuntos de tecidos. Os nossos sistemas são formados por conjuntos de órgãos. Então, é um efeito dominó que vai culminar com a destruição de células, tecidos, órgãos, sistemas e, por fim, de todo o organismo. Tá certo? Então, a parada na produção de ATP, que é a energia do nosso corpo, leva aí à interrupção do funcionamento das bombas iônicas de membrana. E essa desregulação na nossa membrana plasmática promove um desequilíbrio de íons, de passagem de elementos químicos para dentro e para fora das células. Isso leva a uma profunda desorganização e ruptura de organelas celulares, principalmente os lisossomos, tá? A ruptura de um número cada vez maior de células vai levar à desorganização da aparência tecidual, né, que vão sendo observados aí após algum tempo, né, que o corpo entra aí, no caso, já na fase, né, de destruição.
A maceração, pessoal, seria aí, no caso, o amolecimento e a embebição dos tecidos e órgãos submersos em meio líquido, principalmente água, né, em casos de afogamento, ou no líquido amniótico, no caso da morte de fetos, né, de recém-nascidos. O sinal mais evidente seria o arrancamento da epiderme, né? O cadáver ele vai ficar edemaciado, pele esbranquiçada, fria e enrugada. A epiderme se separa da derme, né, formando as luvas epidérmicas, que em alguns casos podem ser reidratadas para poder verificar as impressões digitais. A derme, que é a camada intermediária, ela fica exposta, brilhante e entumecida. As cavidades naturais e os órgãos ficam infiltrados por líquido de cor avermelhada e o corpo adquire um aspecto inconsistente, né, com fase de desintegração. Tá? Isso daqui seria a maceração da epiderme, tá certo? O arrancamento. Em recém-nascidos, pessoal, na verdade, nos fetos, né, nos fetos que não chegaram nem a nascer, né, a gente percebe aí que eles ficam retidos no âmnio, né, dentro da bolsa, né, sem sinais de putrefação, né, exceto aí em casos de rompimento do âmnio. Então, quando eles ficam protegidos ainda dentro da bolsa, né, da bolsa miniótica, eles não entram em putrefação. Somente vão ser observados aí a autólise, né, a destruição gradual das células, né, e edemas aí, né, acúmulo de líquido dentro do corpo. O início acontece nas primeiras 24 horas, tem um aumento do volume craniano e os tecidos moles, né, eles são afetados, né, com a preservação de ossos e cartilagens, com a consistência de saco de nozes. Né? Então, o feto ele vai ficar com essa aparência, tá certo? Nos fenômenos da maceração. O abdômen vai perder o tônus, adquirindo o aspecto conhecido como ventre batráquio, tá? Que é como se fosse o ventre de um anfíbio, de um sapo. Né, ainda sobre a maceração, nós temos aí uma classificação chamada de tabela de classificação de Langley, que vai estimar o tempo de morte, né, do feto intraútero, de acordo aí com as características, né, vamos ter aí, no caso, o tempo de morte intrauterina. Em casos de afogamento, pessoal, a gente vai associar a maceração com a putrefação ou com a saponificação, que é um fenômeno conservativo. A gente observa, né, o arrancamento da epiderme formando as luvas epidérmicas, tanto na mão quanto nos pés. Né? Então, como eu falei para vocês, pessoal, essas luvas epidérmicas nos dedos, nas mãos, podem ser arrancados para verificação aí da impressão digital. Né, eles são formados aí entre 24 horas até 15 dias ou mais após a morte, dependendo do estado do cadáver, né, e dos fatores extrínsecos, externos. Já a putrefação, pessoal, que seria todo o período aí de decomposição do corpo da pessoa, é um fenômeno complexo, né, que vai levar à degradação dos tecidos com a participação de micro-organismos variados, endógenos e exógenos ao corpo, ocasionando a decomposição dos tecidos e a sua destruição gradual. Não é necessariamente, pessoal, um processo resultante da morte, tá certo? Podendo acontecer de forma mais ou menos rápida, dependendo da interferência de fatores biológicos, né, como tais fungos, bactérias, né, e fatores ambientais, né, climas mais quentes, mais frios, etc. A putrefação, pessoal, ela vai se dividir em 4 períodos. O período cromático, o período enfisemastoso ou gasoso, o período colicoativo ou de liquefação e o período de esqueletização. Pessoal, sobre o primeiro período, tá, que é o período cromático, ele se manifesta a partir do aparecimento de uma mancha verde abdominal. Ele aparece, pessoal, essa mancha aparece no abdômen cerca de 18 a 24 horas após a morte da pessoa. E ela é persistente, ela pode ser observada ainda de 7 a 12 dias após a morte, tá? Uma coisa interessante, pessoal, sobre essa mancha verde abdominal
tá? É que essa mancha verde, em casos de afogados e recém-nascidos, ela não aparece no abdômen, ela aparece no tórax, próximo aos peitos, né? Próximo aí ao músculo peitoral, tá certo? Inicialmente, essa mancha verde abdominal, excetuando os casos de afogamento e os casos de recém-nascidos, tá? Ela se localiza primariamente aqui na fossa ilíaca direita, tá certo? Que é a observação, ó. Nos recém-nascidos e nos afogados, a mancha verde é torácica, próximo à região do peito, e não abdominal. Pessoal, falando para vocês como é que aparece essa mancha verde. Olha só, todos vocês sabem que nós temos nos nossos intestinos, né, bactérias do bem, que são chamadas aí, né, compõem a nossa flora intestinal. Elas auxiliam a gente aí de nos processos de digestão, principalmente de materiais ricos em celulose, frutas, folhas, verduras, né, matéria vegetal. Essa celulose ela é desintegrada e digerida por essas bactérias que ficam dentro do nosso intestino. Por isso, muitas vezes, quando a gente está com desequilíbrio intestinal, a gente precisa, né, procurar um leite fermentado, lactobacilos vivos, né, que seria, no caso, uma ajudinha para essas bactérias que ficam no nosso intestino. Quando nós entramos aí no período cromático, pessoal, o que acontece? Essas bactérias que estão no nosso intestino, bactérias do bem, elas vão ficar sem o alimento, elas vão ficar sem receber material para digestão. Em consequência disso, elas vão migrar do intestino para os vasos sanguíneos. E aí, pessoal, elas vão começar a atacar as nossas hemácias, nos nossos glóbulos vermelhos, que são ricos em uma proteína chamada de hemoglobina. Quando acontece a associação dessas bactérias intestinais com a hemoglobina deixa de ser hemoglobina e passa a ser sulfohemoglobina devido ao ataque dessas bactérias. E qual é a cor da sulfohemoglobina? Verde, pessoal. Por isso que essas bactérias vão tornar a aparecer aqui na região abdominal, que é a região do intestino, tá certo? Com a mancha verde abdominal, tá certo? As bactérias migram para os vasos sanguíneos e vão passar a atacar as nossas hemácias, que são ricas em hemoglobina, convertendo a hemoglobina em sulfohemoglobina, que tem a cor verde, tá certo? Isso caracteriza o período cromático. Né? Então, com o passar do tempo, a coloração esverdeada vai se espalhando e gradativamente vai escurecendo mais. A coloração verde, né, deve-se aos produtos bacterianos, principalmente a sulfohemoglobina, gerados pela destruição dos tecidos. Muito bem. O período efizemastoso, também chamado de período gasoso, é o período onde essas bactérias, pessoal, que migraram pelos vasos sanguíneos para todo o nosso corpo, passam a produzir, através da sua respiração anaeróbia, gases de putrefação, principalmente o gás metano, que é um gás inflamável. Esse gás ele vai começar a irradiar por dentro dos nossos tecidos, fazendo com que o cadáver adquira um aspecto de balão. Tá? No período efizemastoso, essas bactérias liberam gases que vão irradiar nos tecidos, fazendo com que o cadáver inche, cheio de gases. Tá? É comum a formação de flictenas. O que são as flictenas que nós falamos? Bolhas, tá? Essas bolhas repletas de gases. Uma diferença, pessoal, das flictenas, das bolhas do período gasoso para as flictenas de queimaduras, né? Não vamos ter reação vital em volta, né? Na putrefação. Já nas queimaduras tem reação vital em volta. Não vai haver congestão no fundo, nas flictenas putrefativas. No fundo das flictenas de queimadura vai ter, aí no caso, uma congestão de cor avermelhada, indicando o sinal vital. O conteúdo líquido, né, nas flictenas putrefativas é um
Transudado, ele fica dentro das bolhas, tá? É um gás que fica dentro das bolhas. O conteúdo líquido das flictenas de queimaduras é um exudado formado pela ruptura de células, né, que foram destruídas pela ação do calor. Nas flictenas putrefativas não vão haver proteínas, nas flictenas de queimados contém proteínas, tá certo? Do próprio corpo aí que foi afetado. Deixa eu só voltar aqui. Vou botar mais uma. Pronto, aqui. É comum, pessoal, que esses gases de putrefação, dentro dos nossos vasos sanguíneos, eles costumam empurrar o sangue, tá certo? Fazendo com que o sangue circule mesmo após a morte da pessoa. E é conhecido aí como circulação post-mortem ou circulação póstuma de Brouardel, tá? Então, ele é caracterizado por sangue na coloração escura, averdeada, tá certo? Que vai acabar aí circulando, né, após a morte, empurrado pelos gases. Aí fica aqui, ó, os vasos sanguíneos de uma coloração bem escurecida, tá? É comum também, né, que haja protusão dos olhos, da língua, né, com a saída de sangue pela boca e pelas narinas, fazendo com que o cadáver perca, né, o seu aspecto aí, né, a sua aparência. Então eles ficam aí em uma forma meio que padrão, né? A língua aí protusa, os olhos para fora, tá certo? Tudo isso empurrado pela ação dos gases de putrefação. Nem preciso dizer para vocês que o odor aí é um odor muito forte, né? O período colicoativo ou de liquefação, pessoal, ele pode durar de 6 a 8 meses. A saída dos gases, né, por soluções de continuidade, pela desintegração dos tecidos, tem o amolecimento, a redução volumétrica e a desintegração estrutural do corpo, né, todo o líquido, né, todo o tecido corporal, ele vai mesmo se transformar em líquido, né? Esse líquido fétido é chamado de necrochorume, tá certo? E é o que aí em locais de acúmulo de cadáver, né? Por exemplo, geladeiras que não funcionam, é um líquido mal cheiroso que acaba sendo pingado aí, tá certo, dos cadáveres. Insetos e outros invertebrados, eles podem auxiliar nesse processo se alimentando dos tecidos decompostos, que é a fauna necrofágica, né? Principalmente besouros, moscas, né? Formigas, que podem aí se aproveitar da desintegração do corpo para se alimentar. Tem o descolamento da pele, né, e dos anexos. Olha aqui o cérebro da pessoa, né? Ficou aí simplesmente, foi liquefeito, né? Tem, pessoal, uma área da medicina legal, da biologia forense, chamado de entomologia forense, que vai fazer a cronotanatognose, que é o diagnóstico de tempo de morte, a partir do período do ciclo de vida do inseto que está presente aí nesse corpo. Por exemplo, a gente sabe aí que a mosca tem, por exemplo, aí um ciclo de vida aproximadamente de 10 dias, né? Após a postura do ovo, né? Num ciclo, um período de intervalo de 10 dias, a gente vai encontrar, né, a forma aí da mosca em um estágio diferente. E naquele estágio que é observado, você vai saber há quanto tempo, né, que aquele cadáver está lá, a partir aí da primeira mosca que pousou, né, e pôs aí os seus ovos. Né? Então a gente observa aí, né, que os insetos eles vão pôr ovos, esses ovos vão virar larvas, as larvas vão virar ninfas, que são aí no caso adultos jovens, né, que depois se transformarão em pupas, né? Então eles formam grupos sucessivos, outra hora chamados de legiões ou são de sucessões, né? Então dependendo do estágio que eu encontrar aqui, né, eu vou saber quanto tempo faz que aquele cadáver e, né, está ali em decomposição. Né? Então, aqui tem mais ou menos um tempo, né, de instalação de cada inseto diferente, né, que é bastante apreciado aí pelos entomólogos, pelos biólogos forenses.
O último estágio aí da decomposição, pessoal, da putrefação, é o período de esqueletização, que é quando todos os tecidos vão se liquefazer, fazendo aí gradualmente, né, desaparecer todos os tecidos, parcial ou de forma completa, né, durando aí de 2 a 3 anos, né, no máximo 5, dependendo das condições ambientais. Cadáveres expostos ao ambiente têm um processo de esqueletização mais rápido devido à participação de animais, né, que podem atuar também aí, né, nas formas de decomposição. Já os fenômenos transformativos conservadores, pessoal, eles vão conservar a aparência do cadáver, eles não vão destruir, né? Temos, por exemplo, a saponificação. A saponificação, ela acontece em corpos que são mantidos em condições de grande umidade, né, próximo ao leito de rios, lagos, lagoas, né, com restrição ao acesso de oxigênio e em baixas temperaturas. Né? Acontece em ambiente líquido ou em solos muito úmidos ou argilosos, e os tecidos, pessoal, adiposos, né, as gorduras corporais, elas vão sofrer uma transformação química, tá certo? Que vai promover a aparência do corpo como se ele fosse um sabão, tá? Por isso é saponificação. Então, os tecidos corporais, principalmente o tecido adiposo, a gordura, é transformado em adipocera, né? Se completa em um ou mais ano, né? Tem um aspecto preservado com a coloração esbranquiçada. Há uma fácil dissociação das articulações e a manipulação. O cadáver ele vai ficar frágil. Uma substância, né, a adipocera é a substância inicialmente branco-amarelada, de consistência mole, com aspecto característico de sabão ou de queijo, e com cheiro próprio, rançoso, tá certo? Isso daí acontece devido a transformações químicas, principalmente do tecido adiposo, tá? Ela é bem mais frequente nas crianças bem nutridas, no sexo feminino, em pessoas obesas, né, em indivíduos com degeneração gordurosa de vísceras, como, por exemplo, acúmulo aí de gordura no fígado, tá certo? Proveniente aí de intoxicação ou de alcoolismo. Então, olha só, pessoal, os músculos, olha, eles ficam em formato como se fosse queijo, né, um sabão. Fica aí um aspecto bastante preservado. A mumificação, pessoal, ela é natural, tá? Não é a mumificação que nós falamos lá do Antigo Egito. A mumificação, ela surge em corpos mantidos em condições de baixa umidade, né? Em climas quentes e secos, né? Climas áridos, né? Com abundante oxigenação, tanto em altas como em baixas temperaturas, mas muito mais comum em temperaturas elevadas. Ela é comum em ambientes desérticos, solos arenosos e em outros locais de umidade muito baixa. O início acontece quando se evita a instauração da putrefação. A duração de 6 meses a um ano, ou poucas semanas, dependendo do corpo da pessoa e do ambiente que ela é inserida, tem uma dessecação rápida, total ou parcial, que impede o aparecimento da putrefação. Né? Os insetos eles não conseguem se instalar e as bactérias, né, intestinais elas não conseguem aí, degradar o corpo devido à ação do calor. Há uma redução do peso corporal de 5 a 10 quilos, né? Tem aí, no caso, a retração, o enrugamento, endurecimento e adesão da pele ao esqueleto. Ela é mais frequente nos recém-nascidos, nos idosos, no sexo feminino e em indivíduos magros devido à menor massa corporal, que vai favorecer a desidratação mais rápida. Nos tratados com os antibióticos ou intoxicados com certas substâncias, vítimas de hemorragia aguda maciça e disenterias copiosas e prolongadas. Né? Então, os antibióticos eles vão aí, no caso, impedir a ação das bactérias. E juntamente com o clima, né, vai promover aí essa desidratação que culmina na mumificação. A petrificação, pessoal, é um fenômeno raro, tá certo? Ele é caracterizado pela infiltração dos tecidos por sais de cálcio. É comum em corpos deixados em solos rochosos com alto conteúdo de compostos calcários, principalmente em carbonato de cálcio. Né? Isso aconteceu, por exemplo, pessoal, na pré-história, que eu falei para vocês que os corpos eram deixados em cavernas, né? Então os corpos eles recebiam aí esses íons de cálcio e eles acabavam não entrando em decomposição, eles ficavam aí petrificados. Em embriões ou fetos mortos dentro do útero, retidos no âmnio, né,
origina-se em um litopédico, chamado uma criança de pedra, né? Então, o feto ele vai ficar, aí, no caso, petrificado dentro do corpo da mãe, né? Com uma retirada cirúrgica. O congelamento, pessoal, ou criogenia, acontece em temperaturas baixas e constantes, né? Temos aí na história, né, alguns achados paleontológicos, né? Os mamutes na Sibéria, o homem no gelo, né? A criogenia é um congelamento artificial, né? Promovido aí através de nitrogênio líquido, né? Em temperatura aí de menos 196 graus Celsius, onde tem preservação de material biológico ou de corpos, também podendo ser utilizado para congelar espermatozoides, tá? Para inseminação artificial. É comum também acidentes desportivos, né, com alpinistas, esquiadores, trekking, né, que em avalanches, onde os corpos eles ficam aí no caso submersos, né, sobre muita quantidade de gelo. Né? Os autores consideram que em temperaturas de menos 40 graus Celsius já há uma preservação indefinida, certo? Para finalizar, pessoal, nós temos a coreificação, que é quando o corpo ele adquire um formato de couro, tá? Nossa pele, em corpos mantidos em urnas metálicas fechadas hermeticamente, por exemplo, em zinco galvanizado. Então, em contato do corpo com íons metálicos, pessoal, o corpo ele acaba adquirindo um formato de couro, tá? Se inicia a partir do primeiro ano de permanência, né? Em contato aí com urnas metálicas, né? Caixões metálicos. A expressão máxima, né, da corificação acontece no segundo ano, né, em circunstâncias inusitadas em apenas 2 a 3 meses. A putrefação prévia ela é interrompida, tá? Os fenômenos de putrefação são interrompidos e há uma possível associação com a maceração, saponificação e mumificação, tá? Mas a corificação ou corificação acontece aí em cadáveres, tá? Que são submetidos a urnas metálicas, principalmente zinco, tá certo, pessoal? Então, finalizamos aqui a parte da tanatologia forense. Dúvidas, pessoal, já sabem, perguntem no grupo, tá? Estou sempre disponível aí para tirar dúvida de vocês. Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.